No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo um porquinho da Índia. E para estar fazendo o nosso porquinho da Índia, eu vou estar usando aqui 2 fios, tá? Eu vou estar usando o fio marrom chenille também aqui e esse aqui creme. Não me lembro exatamente o nome mesmo das cores, tá? Mas lembrando, vocês podem estar fazendo com a cor que vocês quiserem. Eu fiz nessa cor. Tem gente, inclusive, que faz eles rosa, azul, coloridinho, que também fica muito bonitinho, tá? Vai do gosto de vocês. Eu só recomendo que façam aí com o fio chenille para ele ficar com o aspecto e a textura fofinha, tá? E também parecido com a imagem que eu deixei aqui da thumb do vídeo, tá? Eu recomendo fazer também porque se vocês trabalharem com outras texturas de fios, ele pode estar variando aí de tamanho também, tá bom? Lembrando que na descrição aqui do vídeo, vocês vão ter aí o link para receita gratuita, tá? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar a receita em PDF, não só com o vídeo, tá? E os materiais também, todos os materiais que eu usei, os olhinhos que eu usei, tudo, também estará aqui na descrição do vídeo, inclusive o tamanho da peça final, tá bom? E para começar, nós vamos começar com o fio creme. Dentro do anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Vamos trabalhar aí com 6 pontos baixos. Na nossa segunda carreira, nós iremos fazer um aumento, tá? Por cada ponto de base. E no total, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, ou seja, faremos 6 aumentos aqui e no final teremos 12 pontos baixos. Finalizei aqui a minha segunda carreira, agora na minha terceira carreira eu farei um ponto baixo e um aumento, e no final da carreira teremos 18 pontos baixos. Chegando no final aqui, eu vou fazer meu último aumento. E nesse último ponto, eu vou fazer a união de outro fio, tá? Que é o fio marrom, porque nós vamos começar agora a trabalhar com os 2 fios juntos, tá? Então, aqui, 17. E agora, no 18, ó, ao invés de eu fechar com este fio aqui, eu vou fechar com o fio marrom. Eu vou fazer a laçadinha certinha aqui, ó. Puxo e já vou colocar aqui o fio marrom, ó. E finalizo com o fio marrom para ficar o acabamento bem certinho da união de outras cores, entenderam? Então, agora aqui a gente já fechou e terminou a nossa terceira carreira com 18 pontos baixos e já colocamos aqui o próximo fio que a gente vai começar a trabalhar com o fio marrom. Então, na nossa quarta carreira, começando com esse fio marrom, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2. Já coloco aqui meu marcador e faremos um aumento. Aproveite, ó, para vocês já estarem arrematando aqui o fiozinho. Prontinho. Trabalhamos, então, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos trabalhar mais uma vez. 2 pontos baixos no marrom e um aumento. E agora, 3 pontos baixos. 1, 2. E no terceiro, a gente vai fazer o quê? Unir de novo o fio creme, tá? Que nós faremos como? Dou a laçadinha certinho, só que eu fecho com o fio
creme, ó. E agora a gente vai trabalhar com o fio creme. Vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Só que no segundo ponto baixo, a gente vai fazer novamente a troca de cor. 2, entenderam? Um aumento, 2 pontos baixos. Ó, só que a diferença é que nesse último ponto a gente fez a união. E agora vamos fazer um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento. Um ponto baixo. Começou a misturar aqui. Um ponto baixo. E finalizaremos com um aumento. No marrom, tá? E no final desta carreira, nós ficamos com 24 pontos baixos, tá? Ó, como é que tá ficando, tá? A gente sempre vai estar trabalhando a troca de cor, como eu falei pra vocês, tá? Então, prestem bem atenção quando eu falar para vocês trocarem aí pro fio marrom, pro fio creme, as trocas, como eu disse, serão sempre iguais. Tem que seguir certinho assim, pro desenho do porquinho da Índia ficar certinho, tá? Então, agora a gente vai para a carreira de número 5. A carreira de número 5 também trabalharemos com trocas de cores, tá? Então, vamos começar com o marrom. Faremos 3 pontos baixos. Tá? Faremos 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Faremos 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes na cor marrom. Tô finalizando aqui, ó, 3 pontos baixos e um aumento. E vamos fazer a troca de cor aqui, ó, pro fio creme. No último ponto, a gente faz a troquinha de cor, ó. Fiz a troca de cor aqui. E vamos trabalhar agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos no creme. Agora, no último ponto aqui, eu vou fazer a troca de cor novamente pro marrom. Ó, ficou certinho os 3 pontos baixos, ó, no creme. 1, 2, 3, só que no último ponto a gente fecha com o fio marrom para ficar certinho aqui. Então, vamos continuar. Vamos fazer agora um aumento no marrom. 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes no marrom. Aí, a gente vai finalizar essa carreira com o fio marrom, tá? Teremos 30 pontos baixos no fim dessa carreira. Então, lembre-se agora, continuando até o fim com o fio marrom, faremos 3 pontos baixos e um aumento, tá? Finalizei aqui a nossa carreira de número 5. Olha só como já tá ficando. Estão vendo? Esse desenho aqui, ó, é da partinha do rostinho do nosso porquinho da Índia. Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos fazer agora a carreira de número 6. Na carreira de número 6, vamos iniciar com o fio marrom. Faremos 16 pontos baixos, porém, no último ponto, faremos a troca de cor. Lembre-se sempre. Vamos então fazer já coloco aqui o meu marcador. 2, 15,
E agora aqui, como eu disse, no último ponto, no 16, a gente faremos então a nossa troca de cor, ó. Fazemos aqui o pontinho, só que na hora de fechar, ao invés de fechar com o fio marrom, a gente vai fechar com o fio creme, para sempre terminar certinho aqui o acabamento. E agora, com o fio creme, nós faremos um ponto baixo apenas. Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, só que esse ponto baixo nós já vamos também fazer a troca de cor pro marrom. Então, a gente já deu as laçadinhas aqui e vamos fechar com o fio marrom para tá um único ponto aqui, tá? Então, agora vamos continuar. Faremos agora 13 pontos baixos no marrom, tá? E no final dessa carreira também teremos 30 pontos baixos. Agora, pessoal, a gente só vai trabalhar com fio marrom, ou seja, agora a gente vai dar uma parada com o fio creme, tá? Então, agora com o fio marrom, a gente vai estar então fazendo agora a 7ª carreira. A 7ª carreira, nós vamos fazer 30 pontos baixos apenas. Não tem aumento nem diminuições, faremos 30 pontos baixos por toda a volta. E no final dessa carreira, teremos 30 pontos baixos. A carreira de número 8 nós faremos juntos. Então, para iniciar, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Finalizei aqui um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Agora farei 18 pontos baixos. 2, 3, 18 pontos baixos. E agora vamos finalizar essa carreira com um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá? Igual aqui no início, que a gente fez um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Vamos finalizar também essa carreira com um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E no final dessa carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos. Tá? Na carreira de número 9, a gente vai fazer um esqueminha aqui para fazer a parte das orelhinhas, tá? Que a orelhinha, ela já é junto aqui, a gente não faz ela separada. Então, vamos fazer o seguinte, prestem bem atenção, tá? Porque é fácil de se perder aqui no que eu vou falar. Nós vamos começar essa carreira de número 9 com 16 pontos baixos, tá? Então, façam aí os 16 pontos baixos e daqui a pouco a gente já volta. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar nesse ponto na alcinha da frente, tá? Só nesse ponto aqui. Nós vamos fazer todos esses pontos que eu vou falar para vocês em um único ponto de base, tá bom? Porém, trabalharemos na alça da frente, ó. Temos 2 alcinhas, essa é a frente, essa é atrás. Trabalharemos na frente, tá? E faremos todos os pontos que eu falar para vocês apenas nesse ponto de base na alça da frente. Então, vamos lá. Vamos começar, então, fazendo 2 pontos altos alongados. Para fazer os 2 pontos altos alongados, não sei se vocês sabem, ponto alto alongado, você vai dar laçadinha aqui na agulha, entra no ponto aqui da frente, tá? E dá a laçada como se fosse fazer um ponto alto normal. Porém, a gente faz 1, depois a gente puxa de novo, dá 2, e depois a gente puxa de novo, dá 3. Entenderam? Então, mais uma vez, porque são 2 pontos altos alongados. Dá a laçadinha, entra no pontinho de base, no mesmo ponto, tá? A gente tem 3. Aí, a gente vai laçar, puxa 1, puxa 2 e fechou com 3. Lembrando, esse é um ponto alto alongado, não é ponto alto duplo, tá bom?
O ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas na agulha. O ponto alto alongado, a gente dá uma laçada normal. A única coisa que muda é na hora de puxar aqui para finalizar os pontos, exatamente como eu mostrei aqui. Então, a gente já tem nesse mesmo ponto de base, na alcinha da frente, 2 pontos altos alongados. E agora, nesse mesmo ponto de base, faremos um ponto baixo. Tá? E nesse mesmo ponto de base, faremos também um ponto alto alongado. Todos esses que eu tô falando pra você, todos no mesmo ponto aqui, tá? De base. Então, já fizemos um ponto baixo, faremos um ponto alto alongado novamente. Dá laçadinha, entra aqui no ponto, puxa. Temos, então, aqui, ó, as 3 laçadinhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Já temos as 3 laçadinhas. Então, a gente vai laçar de novo o fio, entra na primeira laçada. Puxa de novo o fio, vai para a segunda. Puxa de novo o fio e fecha todas. Tá? Aí. E agora, finalizaremos aqui também com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo ponto que a gente trabalhou aqui. Tá vendo, ó? Isso aqui já é a orelhinha. Por isso que eu falei pra você, são todos esses pontos que eu acabei de falar pra você. 2 pontos altos alongados, um ponto baixo, um ponto alto alongado e um ponto baixíssimo, todos no mesmo ponto de base, somente na alcinha da frente, e aí vai ficar essa alcinha aqui de trás aqui, ó, tá? E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Agora a gente pode pegar normal aqui, faremos 6 pontos baixos, ó. 1, no próximo ponto, 2, no próximo ponto, 3, no próximo ponto, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vocês estão vendo aqui que já tá ficando a orelhinha aqui, ó? Estão vendo? A orelhinha do nosso porquinho da Índia, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver a carinha? Então, já temos aqui um espaço de 6 pontos baixos. E faremos agora aqui novamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Porém, vamos começar invertido, tá? Como a gente vai fazer isso? A mesma coisa, só que ao invés de começar de um jeito, vai começar do outro, ó. Pegando na laçadinha aqui da frente, tá? Lembrando sempre, vamos trabalhar agora todos os pontos nesse único ponto aqui da laçadinha da frente. Vamos começar com um ponto baixíssimo, depois um ponto alto alongado, lembrando, ó, dei a laçada, fiquei com 3, fecho um, fecho aqui o segundo e puxo mais uma vez o terceiro. Um ponto alto alongado, um ponto baixo. E agora, 2 pontos altos alongados. Agora mais um. Dois pontos altos alongados. Viram, ó? Mesma coisa dali que a gente fez, ó. A gente fez desse lado. Só que agora a gente vai terminar com 12 pontos baixos aqui, tá? Vamos então pro próximo ponto. 1, 2, e no final dessa carreira aqui a gente ficou com 36 pontos baixos, tá? Ó.
Tá vendo a carinha já dele, ó? Bonitinho, né? A orelhinha, a carinha. Então, bora continuar. Terminamos aqui a carreira de número 9. Na carreira de número 9 ficou com 36 pontos baixos. Agora, na carreira aqui de número 10, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar, então, essa carreira com um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Então, faremos essa sequência aí de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Já fiz aqui a minha sequência. Agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, prestem bem atenção. Nós faremos um ponto baixo, pegando essa alcinha de trás aqui que a gente deixou da orelhinha, tá? Ó, percebam que a gente trabalhou nessa orelhinha na alcinha da frente. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo na alcinha que ficou aqui de trás, tá? Então, a gente só vai fazer aqui, ó, um ponto baixo justamente na alcinha que a gente deixou da orelhinha. Então, aqui já está o ponto baixo bem aqui, ó, tá? Já fiz o ponto baixo. Aí, agora, eu vou seguir fazendo 6 pontos baixos. Então, já pulo aqui pra frente, ó, que é do ponto da frente aqui, e vamos continuar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos aqui, pegando certinho, tá? E vamos repetir exatamente o que a gente fez aqui nessa orelhinha com essa. A gente vai fazer um ponto baixo na alcinha que a gente deixou aqui atrás, tá? Ó, a gente deixou aqui na orelhinha, vamos buscar aqui o ponto baixo que a gente deixou aqui. Aqui está o ponto baixo e faremos aqui. Ó, estão vendo como é que fica a orelhinha? Ela deixa a orelhinha mais pra baixo, ó. Por isso que a gente fez o ponto baixo aqui, tá? Pra deixar a orelhinha descidinha assim. E vamos continuar, então, trabalhando aqui 8 pontos baixos. Então, já pulamos aqui e faremos 8 pontos baixos. Fizemos aqui os 8 pontos baixos. Agora, faremos um aumento. Dois pontos baixos. E no final aqui, faremos um aumento. Na carreira de número 11, a gente vai fazer 40 pontos baixos, tá? Pegando as alças normal aqui, ó, 40 pontos baixos. Chegando aqui nas orelhinhas, é só fazer ponto baixo em cima da orelhinha normal aqui, tá? Não na orelhinha. Vocês vão fazer no pontinho que a gente já deixou aqui, tá? Seguir retinho. Nós fizemos aqui, tá? Os 40 pontos baixos. Chegamos aqui no finalzinho quase da nossa carreira. Sobrar aqui esses pontinhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer nesse próximo ponto aqui, trabalhando, tá? Nas alcinhas da frente, nós faremos um ponto baixíssimo na alcinha da frente, tudo no mesmo ponto, tá, gente? 2 correntes e 2 pontos altos alongados, tá? Já fiz aqui meu primeiro ponto alongado, vamos fazer outro ponto alto alongado.
e um ponto alto. Tudo aqui no mesmo ponto. Então, dando continuidade aqui, na carreira de número 12, eu vou fazer 9 pontos baixos. E vamos fazer agora a nossa segunda patinha. No próximo ponto aqui, a gente vai trabalhar todos os pontos, igual a gente fez aqui, no mesmo ponto de base, tá? Faremos um ponto baixo, um ponto alto normal, tá? Agora, a gente vai fazer nossos 2 pontos altos alongados. E 2. E 2 correntes. E um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos fazer 30 pontos baixos, pegando nas alcinhas normal, tá? Vamos continuar, então, com 30 pontos baixos. Fiz aqui os 30 pontos baixos e vou trabalhar aqui, tá? Nesse ponto aqui, que a gente deixou atrás. Lembra, ó? A gente fez aqui a patinha e a gente vai trabalhar nessa alcinha. E agora, vamos fazer um ponto baixo que sobrou aqui. Então, nesse ponto baixo, a gente vai fazer agora, gente, a troca de fio, tá? Esse aqui é o nosso último ponto aqui. Então, faremos, então, a troca de fio. Vamos trabalhar no fio creme. Então, já faz a união do fio, ó. Porque agora a gente vai trabalhar com o fio creme, tá? Então, vamos para nossa carreira aqui de número 13. Na carreira de número 13, a gente vai trabalhar com fio creme apenas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer 7 pontos baixos. 1. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos e vamos fazer então agora aqui uma diminuição. Vamos fazer agora aqui um ponto baixo aqui na laçadinha de trás, ó, que a gente deixou da patinha, ó. Entendeu? Fizemos aqui um ponto baixo na parte de trás aqui da patinha do nosso porquinho da Índia. Fizemos aqui, agora vamos trabalhar novamente, tá? 30 pontos baixos, tá? Fizemos aqui 30 pontos baixos e vamos fazer uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar também no fio creme a carreira de número 14. E nessa carreira de número 14, faremos apenas 40 pontos baixos por toda a volta, tá? Sem aumentos e sem diminuições, apenas 40 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número 14, agora na carreira de número 15, a gente vai fazer 15 pontos baixos, tá? Vamos começar, então, fazendo nossos 15 pontos baixos. Fiz aqui os meus 15 pontos baixos, agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por 4 vezes. Então, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. É uma sequência. Fiz aqui a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Agora, eu vou finalizar aqui essa carreira com 5 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro,
2, 3, 4 e o meu último, 5 pontos baixos, tá? Agora, na carreira de número 16, a gente vai fazer 36 pontos baixos por toda a volta, sem aumento e sem diminuição, apenas 36 pontos baixos com o fio creme. Pessoal, agora a gente parou aqui e vamos colocar os olhinhos, tá? Eu coloquei os olhos, ó, eu vou explicar bem pra vocês, tá vendo? Eu coloquei os olhinhos na direção aqui das orelhinhas. Eu coloquei na carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a carreira 5 e 6, eu coloquei os olhinhos na direção aqui da orelhinha, ó. A mesma coisa foi com o outro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entre a carreira 5 e 6, coloquei também o outro olhinho em direção aqui à orelhinha. Este olho aqui é o olho de número 12 que eu tô usando aqui. São os olhos castanhos, mas vocês podem estar usando o pretinho também, tá? É que eu acho que assim fica com carinha mesmo de porquinho da Índia de verdade. Então agora nós vamos para nossa carreira de número 17. Na carreira de número 17 a gente vai trabalhar agora só com o fio marrom. A partir de agora nós não vamos mais trabalhar com o fio creme, tá? Então vamos fazer aqui, né, o nosso último ponto da carreira 16 e já unir o fio marrom. Na carreira de número 17, nesse primeiro ponto, a gente vai trabalhar na alcinha de trás, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, na alcinha de trás do ponto. Então, a gente vai fazer nesse primeiro ponto um ponto baixíssimo, 2 correntes, 2 pontos alongados, 2 pontos altos alongados, tá? 1 e 2. Um ponto alto. E um ponto baixo. Essa aqui é a patinha de trás, tá? Do nosso porquinho da Índia. Vamos dar continuidade fazendo 8 pontos baixos. 1, pegando as alças normal, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos. Aí agora a gente vai fazer novamente trabalhando aqui na parte de trás. Agora a gente vai fazer aqui a outra perninha, que nós vamos trabalhar com um ponto baixo, um ponto alto, 2 pontos altos alongados, duas correntes, e um ponto baixíssimo.
E vamos finalizar essa carreira com 26 pontos baixos aqui, tá? Ó, então, a gente vai continuar aqui e agora a gente vai fazer 26 pontos baixos para finalizar a carreira. Finalizei aqui a minha carreira de número 17. Agora, na carreira de número 18, a gente vai começar fazendo um ponto baixo nessa alcinha que a gente deixou aqui, ó, da parte da frente. Porque como a gente fez na parte de trás, ficou essa alcinha aqui na parte da frente, ó. Então, faremos um ponto baixo aqui. E já coloca o marcador. Agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos, tá? Já vamos seguindo aqui certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, peraí. E 8. Pronto. E agora, novamente, vamos trabalhar na alcinha aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo, só que na alcinha que deixamos naquela parte da frente. Agora, a gente vai seguir trabalhando aqui certinho, tá? Pegando as alcinhas certinho. Então, agora a gente vai fazer 26 pontos baixos, tá? Finalizamos a carreira de número 18, tá? Agora, na carreira de número 19, a gente só vai fazer por toda a volta 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta, tá? Prontinho, finalizei aqui a minha carreira de número 19. Na carreira de número 20, farei 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Finalizei aqui a minha carreira de número 20. Agora, a gente vai estar colocando o enchimento, tá, gente? Pra não ficar difícil depois. Já coloquei enchimento aqui, tá? Agora, eu vou fazer a carreira de número 21. Na carreira de número 21, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, a gente vai fazer na carreira de número 22, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Finalizei aqui a minha carreira de número 22. Agora, gente, a gente não vai fazer 6 diminuições, tá? A gente vai fazer um anel mágico invertido. Agora, a gente vai estar fazendo os detalhes do rosto aqui do nosso porquinho, tá? Então, pra tá fazendo, a gente vai pegar um pedacinho aqui do fio marrom, agulha de tapeceiro, e a gente vai estar afundando os olhos do nosso porquinho. Porque vocês viram que aqui, ó, ele tá assim, ele já tá bonitinho, mas a gente vai afundar, ó, pra dar aquela carinha mais mesmo natural possível. Então, pra tá fazendo isso, a gente vai tá colocando a agulha aqui, nessa parte de baixo, e saindo aqui ao lado dos olhos, tá? Desse primeiro olho. Ó, sair aqui. Como se a gente fosse, ó, vou até colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Como se a gente fosse contornar o olho, ó, tá? A gente vai como se a gente fosse contornar ele, mas a gente não vai fazer isso, ó.
Saiu aqui, eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Aqui. Saí aqui, agora eu vou colocar a agulha aqui. Tá vendo? Ó. E vou sair lá do outro lado do olho. No outro olho aqui, ó. Tá? Ó. O mais próximo possível. Sair aqui, vou até colocar um pouquinho mais pra cá. Aí. E vou colocar a agulha bem aqui ao lado do olho também, ó. Bem nessa parte aqui. E vou voltar com a agulha aqui onde a gente entrou pela primeira vez. Tá? Ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai tá puxando. Puxa um pouco aqui, que já afunda. E puxa um pouco ali do outro lado, ó. E ele afunda também. Vocês vão afundando para ficar o mais natural possível. Não afunde muito. Se vocês apertar muito, ele fica desproporcional, tá? Quando vocês terminarem de puxar o suficiente para ele ficar com uma carinha bem natural, vocês vão lá então e amarra o fio, tá? Dá um nozinho aqui, ó. Viram, ó? Como que afundou? Ó. Aí vocês podem estar cortando então o fio aqui, tá? Opcional na cor preta. Só que eu vou estar usando ele duplo, tá? Pra ficar melhor o acabamento, pra ficar mais visível. Não sei porque eu acredito que só ele aqui assim, ó. Não sei se vai dar pra... Espera aí então, Poliana. Ai, tô...
Finalizamos aqui o nosso porquinho da Índia. É um tutorial muito simples, rápido de fazer. É só vocês estarem prestando bem atenção nessa parte aqui das orelhinhas e das patinhas também, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo também, como eu disse, já tá o link da receita, tá? Em PDF para vocês baixarem gratuitamente. Não se esqueçam também que aqui embaixo tá as minhas redes sociais, tá? Meu Instagram, meu TikTok, para vocês estarem acompanhando também o meu trabalho por lá. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.